Pronto. Tá aparecendo gravando aí para todo mundo? Fala, galera, tudo bem? Muito bom estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Todas elas, cada uma fizeram o episódio 19, 20, 21, é isso? Durante o mês de julho. E é um prazer estar aqui com vocês, porque eu não participei da gravação, ouvi todos os episódios, obviamente, mas a gente não estava aqui presentes, todo mundo. Estou bem feliz que a gente conseguiu arranjar dentro da bagunça de fusos horários aí, um tempinho para a gente fazer isso. Lá para a Leila agora só meia-noite, né, Leila? Amanhã pelo menos você tem um dia de folga, tirou um dia de folga só para o Arquipélago Verde. Gente, só por isso vocês deviam ir lá, dar 5 estrelinhas, todo mundo em massa, e compartilhar com um amigo e um familiar. Só por conta Pelo dessa. amor de Jesus, gente, eu tô morrendo de sono, façam isso. Bom, essa edição aqui, esse episódio 23 do Arquipélago, ele é por uma razão especial, para agradecer também as nossas participantes aí do mês de julho, mas também porque a gente está numa situação bastante peculiar e importante em 2024, que são as eleições, e aí a gente traz esse episódio um pouco para falar sobre isso, num contexto de Brasil, inclusive um Brasil ardendo em fogo, né? A gente está no meio de uma situação extremamente, como é que eu posso nomear? Extremamente extrema, e preocupante demais, né, para mim, pelo menos que estou aqui à distância, eu fico louca atrás dos dados e tentando entender como é que a gente vai sair dessa. E sair dessa implica, nessas eleições agora municipais, né, como eu falei no episódio passado, nessas eleições de 2024 que são históricas. Então, eu gostaria de abrir aqui o debate com a Leila e com a Débora, que prepararam para a gente uma explicação de como é que os poderes dentro do legislativo, executivo e tudo mais no Brasil funciona, mas principalmente em vista dessas eleições municipais, quais são as atribuições dos vereadores e como é que a gente se localiza nesse sistema político do Brasil. Então, Leila e Débora, começo com vocês. Então, gente, vocês sabem que eu falo demais, né? Então eu já vou começar falando de outro assunto. Primeiro eu quero deixar aqui, né, a minha solidariedade a todos os humanos, não humanos, mais que humanos, que estão passando por essa situação caótica no Brasil agora. A gente sabe que há anos o Brasil tem esse tal desse Dia do Fogo, e esse Dia do Fogo continua acontecendo, porque nada é feito, né? A gente sabe que a gente está vindo de uma situação no nível federal, onde tínhamos greve, né, dos servidores do IBAMA, servidores ambientais, e que agora essas mesmas pessoas que continuam desvalorizadas, apesar de terem saído da greve, estão sendo brigadistas, né, junto com outros voluntários e tal. Então, é uma situação toda que é incomparável com o governo anterior, né? Acho que tem que ficar bem claro isso, mas ao mesmo tempo temos o maior plano safra da história, né? Lembrando que o plano safra desse ano foram 400 bilhões de reais para as mesmas pessoas que estão tacando fogo no Brasil. Então, aqui fica o meu abraço e minha solidariedade a todo mundo, humano e não humano, que está sofrendo com isso. E aí também dizer que não dá tempo da gente esperar o poder público, infelizmente, e que todos vocês, aqui nós 5 e quem está nos ouvindo, precisa ter kit de emergência. Eu sei que eu tô parecendo paranoica falando disso, né? Foi um tema do episódio 22 também, junto com as eleições no mundo inteiro. Mas façam seu kit de emergência, não dá para esperar o poder público. Lá na minha página do Instagram, William.sustentável, eu trouxe uma sequência de vídeos mostrando para vocês o que fazer, mas o conteúdo completo tá no episódio 22 do Arquipélago Verde. Bom, então vamos lá. Temporada de eleições municipais. Todo mundo sabe que vão começar as campanhas, a gente sabe que no Brasil tem um roteiro de gente com nomezinhos super estranhos, né? E aí a pessoa mais caricata possível começa a ganhar uma visibilidade absurda, e aí chega no dia da eleição, você não tem um santinho, você não tem não sei o que, aí você lembra daquele jingle horrível, chiclete, ou lembra da pessoa
com a cara mais estranha possível, mais caricata, e aí você vai e vota nele. E aí, com isso, a gente tem um tiririca no Congresso. Então, assim, um dos motivos da gente estar fazendo esse episódio hoje é pra gente sentar, acalmar o coração e lembrar do porquê que a gente tá votando nessas pessoas, né? E aí, lembrando que eu sou uma pessoa que acredita que a democracia liberal tem vários problemas e vários limites, né? Então, se a gente vai jogar esse jogo, a gente precisa saber disso. Vamos lá. Antes de pensar em votar em alguma eleição, você precisa saber para que cada uma das esferas do poder no Brasil, do Estado brasileiro, né? E aí, Estado com E maiúsculo, o que cada uma delas faz, como cada uma delas funciona, tá? Esse ano a gente tem eleições para o legislativo e para o executivo. O que o poder executivo faz, gente? Já tá no nome, tá? O poder executivo, ele é responsável por propor e executar políticas públicas. Eles é o grupo de pessoas que formam o que a gente chama de governo, né? Então, eles têm uma proposta política, uma proposta de país, de cidade, de estado, ou normalmente uma proposta de poder, e quando você vota neles, você está dizendo que é nessa proposta de poder, de país, de estado, de município que você acredita. Então, o poder executivo, ele vai lá e executa políticas públicas, eles fazem toda a função de zeladoria, de administração, saúde, educação, necessidades básicas. É o executivo que coordena tudo isso e implementa tudo isso, tá? Bom, e aí a gente também tem uma situação bem interessante no executivo, que é o executivo, ele executa tudo e ele tem funcionários de diferentes formas, são ali de diferentes formas. Então, a gente tem funcionários eleitos no executivo, como os prefeitos, por exemplo, governadores e presidente. A gente tem funcionários de carreira, pessoas que são concursadas, a gente tem cargos de confiança, a gente tem cargos comissionados, e todas essas pessoas perfazem o poder executivo. É o executivo, então, que administra tudo. O poder legislativo, ele tem duas funções principais. Uma delas é fiscalizar o poder executivo. E aí eu não sei vocês, mas eu nunca vi isso acontecendo de forma de fato correta. Mas uma das funções é essa, tá? O legislativo, ele fiscaliza o executivo e ele produz as leis. Então, desde Constituição, emenda constitucional, propostas de lei, enfim, é o legislativo que vai fazer. O legislativo, ele diz para a gente como a sociedade se organiza. Então, se o executivo te propõe políticas públicas e coloca elas em ação, o legislativo é que diz como a nossa sociedade deve funcionar. Então, por exemplo, agora no nosso legislativo federal, passou essa semana em regime de urgência uma lei que diz que pode ter clube de tiro perto de escolas. Então, para os nossos representantes do Legislativo Federal, a organização da nossa sociedade é tal que crianças ficam perto de pessoas atirando no alvo, né? Então, essa é a organização que o nosso legislativo quer para a nossa sociedade. O legislativo, ele, então, no nível municipal, ele é para estar muito perto das pessoas, porque você elege pessoas que você supostamente conhece, que são representantes do seu bairro, da sua comunidade e tal. E no nível federal, com os nossos deputados federais, a história já é um pouco mais complicada. Por fim, nas três esferas do poder no Brasil, a gente tem o judiciário. O judiciário, ele vai saber se as leis que o legislativo criou estão sendo cumpridas, e ele supostamente faz mediação entre os cidadãos. Então, o judiciário serve para resolver disputas e para garantir que todos os direitos estão sendo cumpridos. Direitos e deveres estão sendo cumpridos. Bom, como 2022? Gente, 2024. Que isso? 2022 foi outro trauma. Como 2024 é ano de eleição... Foi efeito pandemia, isso. Oi? Foi um efeito pandemia, isso. Então, 2024, ano de eleição, a gente vai fazer esse episódio todo em volta do executivo e do legislativo. E tem um detalhe: no judiciário, gente, a gente não vota, né? Que são nossos juízes, desembargadores e tal. Por isso, às vezes, eles passam meio que
né? A gente não sabe muito bem o que está acontecendo por lá. Mas dentro do Poder Judiciário, eles votam neles mesmos, e entre si tem todo um esquema lá supostamente democrático, viu? Então, os juízes votam para desembargador, representantes de diferentes órgãos, enfim, é isso. Débora, tu vais falar um pouquinho da prefeitura, né? Conta pra gente o que a prefeitura faz. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo e para todas nós aqui. Primeiramente, falar, né? Satisfação enorme estar com vocês, com essas mulheres incríveis. Estar com Lívia pela primeira vez, assim, lá, né, ao vivo. E prazer em conhecer a Andréia e a Daniela. Bom, falando um pouquinho, né, sobre essa estrutura da prefeitura, que é o que o foco agora, né, nas eleições, para a gente entender um pouco. A prefeitura, como a Leila estava explicando, né, do poder executivo, então é o executivo dos municípios, né? Ela é comandada pelo prefeito e é dividida em secretarias que cuidam das diversas áreas, né, como educação, turismo, meio ambiente, saúde, etc. Dentro dessa esfera, o prefeito é uma figura central. E uma curiosidade sobre isso, para quem não sabe, os prefeitos passaram a ser escolhidos pelo voto popular somente há 90 anos, né, desde 1934, quando houveram as primeiras eleições para prefeito. Antes eles eram designados pela federação ou pelo estado. Então isso é uma curiosidade, é novo, né, para nossa Gente, posso falar uma coisa aqui antes de saudar todo mundo? Eu fiquei pasma com essa informação. Apesar de depois ter refletido e falar assim, faz muito sentido, porque a democracia, do jeito que a gente conhece, né, é muito recente, é muito nova, muito jovem. Mas eu fiquei assim impressionada só de ver o número, né? 90 anos dá um choque mesmo. Não sei você. Eu também. É um choque. É um choque pensando, meu avô tem 101 anos. Então, exato! Né? A minha avó tem 94, quando a minha avó nasceu, os prefeitos não eram assim, gente. É muito chocante mesmo. 90 anos e nem todo mundo votava. Tem esse Exatamente, ainda tem esse detalhe. Mulher não votava, pessoas analfabetas não votavam. Exato, ainda tem esse detalhe. Verdade. Ai, gente. Então a gente tem muito que caminhar. Continua. Mas tá então, difícil já. E o papel do prefeito é de chefe desse poder executivo, administrando e comandando os serviços públicos, né, de forma geral. Cabe a ele analisar as leis que são propostas pelo Poder Legislativo, né, que são a Câmara dos Vereadores, zelar pelas leis já existentes, recolher impostos e usar isso de acordo com a lei vigente, né. Algumas secretarias são de gestão exclusiva do município, né, ou seja, elas são administradas por recursos do município. Outras têm gestão compartilhada com a federação ou com o estado. Um exemplo disso é a educação, né, que a educação, você tem uma parte que é gerida pelo município, então, ensino infantil, educação infantil e ensino fundamental é o município que fornece. Os outros níveis de educação pode ser fornecido pelo estado ou pela federação. Não que o município não possa também fornecer outros níveis de educação, mas a obrigação dele é com ensino infantil, educação infantil e fundamental. A saúde também é um exemplo disso, né? Ela recebe recursos do município para aplicar em políticas públicas locais, né? Voltadas para a saúde, e recebe recursos da federação e do estado para aplicar as políticas nacionais de saúde, né? Pública. Então, e além desses recursos, o município também acessa um fundo de participação dos municípios, né, que é um fundo federal, que é destinado para cada município de acordo com a sua população. Então, dependendo do número da população, o município vai receber. Uma curiosidade é que
no último censo que foi promovido, algumas cidades tiveram mudança muito drástica no número de habitantes, né? E isso impactou o orçamento, né, desses municípios. E aí entra uma série de coisas, né? Mas depois a gente conversa e comenta mais isso. A prefeitura deve gerir todos esses recursos e apresentar essa prestação de contas anualmente para a Câmara de Vereadores, né? Respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Ele vai analisar se... E é uma prestação de conta, assim, de despesas e receitas, né? E isso é uma questão também que não é uma prestação de conta tão detalhada e, às vezes, algumas coisas eu acho que acaba ficando para trás, né? Na análise. Bom, tudo isso deve ser orientado pela lei orgânica do município, né, que é tipo a constituição local do município, né, que personaliza a gestão de acordo com as leis federais e estaduais e as necessidades e características locais. E um outro documento importantíssimo no ordenamento territorial, na gestão municipal, é o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, né, que devem gerir toda essa administração. Em resumo, o prefeito deve enviar projetos à Câmara Municipal e avaliar as propostas dos vereadores, gerir o ordenamento territorial com base nessas leis que eu já falei, zelar pelo patrimônio histórico e cultural, gerir o orçamento municipal, segurança pública com foco na prevenção, né, porque o município não tem polícia, né, organizar o trânsito, pavimentação de ruas, calçamento, oferecer espaços públicos de lazer, cuidar da educação, saúde, saneamento e proteger o meio ambiente, e fazer a zeladoria urbana e coleta de lixo, né? Tudo isso é o básico, né, das obrigações, e nós sabemos que para ter uma gestão efetiva, cada item desse, cada esfera dessa tem também o cumprimento de leis específicas de cada área, que para funcionar bem elas devem estar sendo geridas de forma correta, né? Um exemplo disso, que é uma coisa que eu trabalho muito, é com relação a essa coleta de lixo, né? Se o município não tiver uma política municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, a coleta de resíduos, né, vai estar impactada, né, ele vai estar descumprindo a legislação, o Plano Nacional a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a gente sabe que, pelo menos aqui na Bahia, os municípios ainda estão muito desassistidos em relação a essas questões, né, muitos municípios não têm plano de saneamento básico, política de saneamento básico, política de gestão de resíduos sólidos, enfim, uma série de políticas que vai viabilizar uma gestão mais efetiva desses pontos. É isso. Passando de novo para a Leila explicar um pouquinho sobre o papel das câmaras de vereadores. Valeu, Débora. Andréia, tu querias comentar? Oi, bom dia, bom dia. Bom, uma saudação, assim, para todas. Muito feliz, né, de estar aqui com vocês reunidas. Prazer, as meninas, Débora, Daniela, Lívia também, que a gente sempre estava tentando ali, né? Bom, mas eu queria pegar o gancho da Débora, né, do que a Débora colocou, só para pontuar fazer umas pontuações importantes, né? Essa questão dos recursos financeiros que os municípios têm, né? A gente tem, como a gente está vendo aqui, uma democracia super jovem, né? E na nossa última Constituição, numa tentativa de descentralização das competências, não ocorreu a descentralização financeira, né? Então, os municípios, eles, de alguma maneira, ainda, apesar de terem autonomia para bastante coisa, eles são dependentes financeiros desses recursos, né? E aqui, principalmente, dessas transferências constitucionais, que são aquelas vinculadas aos direitos sociais, que está na Constituição, que é a saúde, a educação, e por isso esse compartilhamento, né? E tem o fundo municipal, né, que é onde dependendo desse montante, vamos dizer assim, de habitantes que existe, que é repassado para o governo. Isso é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil hoje, sabe? E isso é o que tem levado bastante prefeitos a assinar acordos com cooperações supranacionais, vamos dizer assim, por exemplo, como o BID, para poder ter recurso para fazer obras nas suas cidades, né? Então, isso... pelo menos a gente tem visto assim nas metrópoles ou nas grandes regiões metropolitanas do Brasil,
né, que é o que esses acordos, né, que vêm desses recursos internacionais, vamos dizer assim, para essas obras de infraestrutura, principalmente, é o que tem causado mais danos, tanto na questão ambiental, como também promovido, aumentado, vamos dizer assim, a segregação dentro das cidades, porque são obras que elas acabam sendo direcionadas para lugares específicos, né, ou seja, onde está a classe média ou a classe média alta. Então, esse é um grande problema que a gente tem, e que também acaba comprometendo o endividamento dos municípios, porque para esses municípios, apesar deles terem autonomia de fechar esses contratos com esses bancos ou outros projetos, o Tesouro Nacional precisa aprovar, porque ele vai falar da viabilidade financeira desse município de pagar, né? E acaba gerando, vamos dizer assim, um grande endividamento. Então, a gente precisa... nesse processo, né, de olhar para as propostas, o que é que esses prefeitos estão colocando, de olhar para onde vêm esses recursos. Tá? Acredito que Leila vai falar agora sobre como esses vereadores eles podem manejar dentro da LDO esses recursos, mas a gente precisa estar mais atento, sabe, no Brasil para isso, assim, o quanto os municípios, para poderem executarem as suas políticas públicas de saúde, educação, assistência social, né? E agora, entrando na questão que está se criando as secretarias de mudanças climáticas, essa secretaria também, que tudo depende muito da política nacional, né? Do que o executivo, a nível nacional, ele está promovendo, porque isso impacta diretamente na gestão municipal. E eu lembrei aqui Bom, eu sou de São Luís do Maranhão, né? E eu lembrei que São Luís tinha feito uma parceria com o BID há muitos e muitos anos atrás, e o dinheiro teve que voltar, porque a prefeitura fez a parceria, fez o convênio, e simplesmente a prefeitura passou 20 anos e não fez. Contrapartida. Não fez a contrapartida, não fez a obra de infraestrutura que precisava, a cidade ficou sem a obra e o dinheiro voltou, porque a prefeitura, não tinha interesse de fazer o projeto que ia beneficiar a população, e 2, simplesmente não tinha como, não tinha gente, não tinha capital humano para fazer o negócio. Então tem Leila, tudo isso também, né? E deixa eu te falar, por conta dessas situações no Brasil, o BID, ele conseguiu aprovar dentro do Senado, do Congresso, uma espécie que a gente chama assim de uma engenharia institucional. Eles conseguem chegar no município e transformar a estrutura organizacional da prefeitura para que eles possam ter uma autonomia maior dentro da gestão para poder executar isso. É um gabinete paralelo ao prefeito. É um gabinete paralelo ao prefeito. Por um lado, né, vamos dizer assim, sendo razoável, né? É compreensível, porque a gente sabe que no Brasil prefeitos iniciam projetos, se o seu opositor assume na sequência, ele não dá continuidade ao projeto, que era um projeto para a cidade, né, vamos dizer assim. Então, por conta, na verdade, desses problemas, o BID hoje, ele desenvolveu essa engenharia institucional dentro das gestões municipais, onde muitas vezes esse gabinete ele tem mais autonomia do que as outras pastas, como de desenvolvimento urbano, infraestrutura urbana. É algo, assim, muito bizarro de se ver, né? Inacreditável. Ô, Leila, queria fazer uma intervenção aqui nessa questão dos 3 poderes, que eu acho, para daí passar a questão para você da Câmara dos Vereadores, porque talvez não tenha ficado claro, pelo menos para mim, e depois se ficou, a gente corta essa parte aqui, não tem problema. Mas essa divisão de 3 poderes, né, a nível federal, que o executivo é o presidente, o legislativo é a Câmara do Senado e a Câmara dos Deputados, e o judiciário, o tribunal, como é que isso se desdobra no território? Ficou mudo? Não? Então, Aí, quando se desdobra para os territórios, né, a nível estadual, esse executivo é o governador, daí tem a Câmara dos Deputados como o legislativo e o judiciário, os tribunais. E aí, na municipalidade, essa parte do executivo são os prefeitos, na parte do legislativo, a Câmara dos Vereadores e depois os tribunais. Eu acho que tinha que ter um resumo, mas eu passo a bola para você agora.
Boa, boa. O legislativo estadual é a Assembleia do Estado. Então, o federal vai ser o Congresso, Câmara dos Deputados e Senado. O estadual é a Assembleia do Estado e municipal, Câmara Municipal. O prefeito, o governador e o presidente são os chefes do executivo de cada uma dessas esferas. A gente também tem um poder meio que paralelo a todos esses, mas que eu não vou me aprofundar muito, que é o Ministério Público, né? Bom, não dá, a gente não tem tempo suficiente para falar do Ministério Público, mas eu tô de olho no Ministério Público. Eu sinto sentimentos sobre o Ministério Público brasileiro. Enfim, boa, Lívia, boa intervenção. E aí vamos falar de vereadores, né? Gente, você que está escutando a gente, diga aí em quem você votou para vereador nas últimas eleições. Eu duvido que as pessoas lembrem, porque eu não lembro nenhum vereador que eu tenha votado durante a minha vida inteira. Bom, eu não voto no Brasil há 5 anos, mas enfim, é difícil. Vereador é mais difícil. Bom, o meu caso também, eu tava aqui tentando lembrar há 5 anos. Quem eu não lembro. Eu não lembro. Nunca ganha. Andrés, que os vereadores dela nunca ganham. Ô, André. Ô, minha irmã. Olha, então, vamos lá. Se o prefeito é a versão municipal do presidente da República, o pessoal que ocupa a Câmara Municipal é quem faz o papel do Congresso, né? O número de vereadores de cada cidade, isso é uma dúvida constante, é determinado pelo número de habitantes. Então, o que Débora falou, que algumas cidades, por conta do censo, né, o orçamento mudou e tal, o número de vereadores em algumas cidades do Brasil aumentou e diminuiu por conta desse último censo também. Em São Luís, por exemplo, a gente tem 31 vereadores, embora qualquer dia que você apareça lá, eu te dou 10 centavos se você encontrar mais de 10 vereadores ali, dos 31, porque o pessoal não gosta de trabalhar, não, eles só trabalham 2 vezes por semana, gente. Juro, procure saber na sua cidade quantas vezes por semana os vereadores vão trabalhar, tá? E aí, quando eles trabalham... Uma? Mentira. Meu Deus, gente. Não. Gente, olha. É inacreditável. Pelo menos eu só sei de um dia da semana que tem reunião, né? Que eles estão lá na Câmara. Eu não conheço outro dia. Sempre é quarta-feira. Meu Deus, gente. Ai, se eu contar o caso da Câmara Municipal de João Pessoa, vocês choram. Conta. Eles não comparecem às audiências públicas, que agora, infelizmente, com a aprovação do último plano diretor o ano passado, aqui, né, é obrigatório. A audiência São pública Luís também. Não é mais obrigatória. As sessões, assim, são muito minguadas, né? Ou seja, geralmente é quando do interesse de um e de outro, então... A minha única surpresa foi na votação do plano diretor, que teve ampla maioria, né? Todos apareceram, a gente sabe muito bem os motivos pelos quais. E a Câmara estava cercada de polícia, né? Para os movimentos sociais não poderem participar da sessão. É algo bem bizarro, assim. Não, eu vou, já que a gente está falando disso, eu vou dizer para vocês que em maio eu estive em São Luís para uma questão familiar e fui numa audiência do plano diretor, a audiência foi chamada por um coletivo de vereadores que, aliás, tinha votado a favor do plano diretor. Não sei porque que eles estavam organizando a audiência com a sociedade civil, se no final eles iam votar contra a sociedade civil. Mas, enfim, gente, só tinha essa galera do coletivo e um outro vereador. O papel desse um outro vereador dos 31 foi se levantar, ele estava na mesa diretora, ele se levantou, Andréia, e leu um versículo da Bíblia, porque é uma lei no município de São Luís que todo mundo tem que ler um versículo da Bíblia antes de começar uma audiência pública. Então, enfim, né, os vereadores da minha cidade, gente, são esses, tá? Quando eles trabalham, eles leem versículo da Bíblia e eles propõem e votam um projeto de lei, inclusive esse, né, de ficar fazendo esse tipo Mas, de licença, Leila, rapidinho, só para ficar claro, o plano diretor, ele obrigatoriamente ele tem que ter audiência pública, por isso que provavelmente eles estavam convocando a sociedade, né? Mas eles fizeram várias.
Eles fizeram vários e não Só para Sim. você ter ideia. Mas é fake, né? É Se fake. É algo chamar. que está no Estatuto das Cidades, que diz que tem que ter audiência pública, mas incrivelmente, né, inconstitucionalmente, foi aprovado o último plano diretor de João Pessoa, com um dispositivo muito claro, dizendo que agora não há obrigatoriedade de realização de audiências públicas para se discutir o plano diretor. Mas isso é inconstitucional, né? É inconstitucional, mas aí vem aquela coisa, na escala municipal a gente precisa estar muito atento ao alinhamento do poder judiciário com o poder executivo e o poder legislativo. Como é uma escala menor, geográfica menor, né, vamos dizer assim, existe uma relação de proximidade muito grande entre esses que ocupam esses poderes. Então, os movimentos sociais entraram com um pedido de inconstitucionalidade, mas foi negado. Foi simplesmente negado. Assim. Então, entraram com esse pedido no nível municipal. No municipal, com um juiz que estava pro... de plantão, imediatamente ele deu... Eu não lembro agora exatamente qual foi a decisão dele, mas não, ele estou deu perguntando por que não chegou no nível federal isso, essa reivindicação. Nem chegou a movimentar. E aí é uma questão de, tipo, dentro dos movimentos sociais aqui, particularmente, a gente tem uma falta muito grande de pessoas, né, da área jurídica, vamos dizer assim, e a gente fica de mãos atadas, né, porque não dá para se fazer tudo, né. E aí, quando o judiciário meio que impediu, o que a gente está apostando agora nessas eleições é quem vai revogar o que foi aprovado. Porque uma das questões do Poder Judiciário é realmente fazer esse julgamento de que se aquilo que está sendo feito está dentro das questões constitucionais, né, da nossa Constituição. Exato. Então, julgar se aquilo é constitucional ou não, né? Esse é o atributo do Judiciário, seja no nível municipal, estadual ou federal. E aí, se chegar ali no nível federal e eles entenderem que isso não é constitucional, mas isso leva... Aí, se o judiciário do municipal bloqueia essa chegada também não faz o papel dele, que é já saber ou julgar que é inconstitucional, a gente tem aí uma galera aparelhando o Estado, né? Eu sei que esse termo está em desuso, mas a prática segue, né? E assim, uma coisa que a gente tem que pensar, gente, que é o que a Andrea está falando, é que essas pessoas moram no mesmo prédio. O vereador, o juiz, o desembargador, eles são vizinhos de porta. Nenhum movimento social jamais vai ter o acesso que um vereador que trabalha para uma construtora, que tem interesses financeiros, que ele tem com o juiz, porque essas pessoas estão no mesmo círculo de amizades, eles vão nos mesmos restaurantes, eles moram no mesmo prédio, eles são cunhados, sogros, entendeu? Tem toda uma relação extra estadual aí que a gente não tem nem como saber, né? Então, assim, também tem tudo isso. Bom, idealmente, são essas as pessoas que deviam representar a população no seu nível mais básico, mais elementar, que é o da cidade, né, do território que você habita. Porque vereadores numa cidade normalmente são eleitos pelos bairros onde eles moram, onde eles cresceram e tal. E aí isso entra naquela questão de, eu vou votar em não sei quem, porque ele é filho da minha amiga. Ou ele é neto de um cara que foi vereador por 300 anos. Ou, enfim. E acaba que você vai por essas relações ou de parentesco, ou de que conhece, ou de colegagem, ou sei lá, de qualquer coisa assim, e você não tá de fato votando na pessoa pelo que ela tá propondo, você tá votando na pessoa porque é aquela pessoa que você acha que tem. O brasileiro gosta de ganhar, né? Então, eu vou votar naquele cara porque ele tá ganhando no segundo tempo, não vou votar pro meu voto não valer a pena, né? Então tem muito isso também. E aí a gente fica nessa situação onde passa 1 ano, 2 anos da eleição, você não sabe em quem você votou. Você não sabe que projeto de cidade você estava apoiando, né? E aí, assim, quem escuta o Arquipélago Verde e quem me segue no Ilha Sustentável sabe que semana sim, semana também eu tenho uns franiquitos por conta dos péssimos vereadores
de São Luís. Mas, idealmente, gente, essas pessoas vão te ajudar a pensar zeladoria urbana, elas vão cuidar do bem-estar da cidade, de adaptação, mitigação de mudança climática, o plano diretor, tudo isso que a gente já tem ordenamentos jurídicos, já tem Estatuto da Cidade, Constituição, enfim, já tem um monte de coisa que pode fazer com que essas pessoas simplesmente fizessem o trabalho delas da forma correta. E, infelizmente, não é para isso que a gente tem, não é isso que a gente tem visto ao longo do tempo. E aí eu digo para vocês assim, eu não tenho o emprego dos sonhos, porque eu não sonho com trabalho, principalmente dentro do capitalismo, mas eu confesso que ser vereadora está entre as minhas ambições. Juro pra vocês, eu já pensei até em vários jingles, que eu não vou cantar aqui porque minha voz é horrível, mas eu acho que não deve ter para quem gosta da cidade, para quem gosta das pessoas, para quem gosta de tudo isso aqui que nós falamos e que nós, né, estamos dedicando nosso trabalho, nossa vida para fazer. Gente, não deve ter trabalho mais incrível do que você se juntar com um monte de gente que tá lá para cuidar da sua cidade, sabe? Para representar o povo, para ir ver a senhorinha que tá com dificuldade de locomoção e não consegue andar na calçada, e você vai lá e manda ajeitar a calçada, ou fiscaliza quem tá ajeitando a calçada, o prefeito. Cara, isso é massa demais. Por que a gente não tá fazendo... Por que vocês não são vereadoras? Hein? Por que não tá todo mundo se candidatando? Fica aqui o questionamento. Reflitam. É isso. Vai, Lívia. Não, na verdade, eu sempre sonhei em estar no poder público também, mas a vida vai levando para outros caminhos, né? Hoje sou o que eu sou e tô fora do Brasil, né? Acho que por isso que você não se candidatou esse ano, né, Leila? Eu vou voltar pro Brasil. Tá fora do Brasil. Eu voltarei pro Brasil e eu vou me candidatar a vereadora. Talvez eu seja igual as candidatas de Andréia, de Daniela, que não ganha nunca. Mas vocês vão me ver lá. Eu vou fazer um santinho com papel reciclável, papel semente. Estarei lá. Um Enfim. QR Code, né? De repente vai ser holográfico já, né? Porque não sei quando você vai voltar, mas a tecnologia do jeito que tá. Gente, por falar em tecnologia, por que a gente não está aproveitando disso para poder enxugar, inclusive, as próprias contas públicas, né? Porque essa questão de aumento da população, aumento do número de vereador, no atual contexto, que a gente sabe como esse pessoal atua, né? As suas práticas, a gente precisa falar disso, sabe? A gente precisa falar de outras formas de participação, onde nós, cidadãos, podemos fazer esse trabalho de fiscalização. Né? E fazendo esse trabalho, sendo bem instruídos e tendo esses meios, né, a tecnologia, para ajudar nisso, esse número de vereadores não é necessário. Não precisa mais, não se justifica mais. Esse número, a relação com o território e a população, estava no passado porque não existia meios, de fato, de você ter uma noção maior da cidade, dos problemas, de uma maneira, vamos dizer assim, até mais em tempo real, né, dessa compressão, vamos dizer assim, espaço-tempo. Mas agora que a gente tem, né, que aconteceu uma coisa no bairro tal, na mesma hora isso chega na Câmara, ou uma pessoa na outra ponta da cidade sabe tudo, não tem mais para que a gente ter esse número de vereadores, a gente precisa começar a pensar nisso, sabe? Também pensar, óbvio que aí é um outro nível de complexidade, mas esse número também de deputados, que a gente tem, né? Deputados tanto estadual, deputado federal também, porque, bom, o judiciário para mim, a gente está falando aqui de poder executivo e poder legislativo, mas queria deixar muito bem claro que eu acho que o poder judiciário no nosso país, para mim, é o principal problema que a gente tem, entre executivo e legislativo. Por pior que seja a crise que nós temos, né, ideológica, tudo, mas o judiciário, ele ainda está dentro de uma estrutura muito conservadora, onde nenhum dos outros poderes... Reacionária. Como a Leila colocou. Ninguém fiscaliza esses caras, eles mesmos se fiscalizam entre si, um corporativismo incrível. São extremamente privilegiados com destinação de recursos, né? Ou seja, é o poder mais caro que se tem no Brasil hoje, né? Mas a gente precisa, se a gente está falando de cortes, né? O corte não tem que estar em teto para a saúde ou para a educação, para nada, não. A gente tem que estar pensando nos privilégios dessa galera, sabe? Assim, ou seja, esse é o custo Brasil, para mim, sabe? Esse é o custo Brasil.
o privilégio que esse pessoal tem, né, para fazer uma política mais efetiva que não fazem. Né? Infelizmente, essa é a roda do Brasil. No final das contas, a gente está vivendo num mundo invertido, né? Porque cada um dos poderes que deviam estar executando as suas atribuições, eles não estão. Eu falo assim, caraca, meu, a gente está vivendo num mundo invertido do Stranger Things lá. Só pode. É um pesadelo que a gente passa. Dá um desespero. Eu estava falando ontem, assim, com algumas pessoas, do desespero que é. E a gente, quem está na linha de frente, não dos territórios, né? Na linha de frente aqui, todo dia debatendo e falando sobre essas coisas nesse sentido, de linha de frente, tem uma hora que você fala, meu, como é que eu vou estimular as pessoas que estão perto de mim para fazer a luta, né? E, cara, vou falar assim, nesse contexto, a anomalia Pablo Marçal, ela é excelente. Cara, eu vi 3 vídeos dele ontem e eu falei assim, ele é perfeito. Dentro disso que tá posto, as pessoas não aguentam mais. E aí, quando você vai falar de política, as pessoas falam, isso não funciona, eu quero distância. Aí a gente fala, não, a gente tem que se aproximar da política, a gente tem que pensar a política. De que maneira? Se as atribuições de cada um dos poderes, de cada uma das pessoas que estão... igual essa questão das emendas PIX, né? Das emendas fundo a fundo, né? Ai, Que o meu dinheiro Deus do vai céu. para o fundo, não tem rastreabilidade nenhuma, e hoje, nesse momento, o Congresso está em guerra porque eles não querem que essa emenda PIX seja destituída, desfeita. E eles travaram uma batalha. Então tá bom, então não vai ter governabilidade. Como assim? Tipo, eles não estão nem aí para a população, eles não estão nem aí para o país, eles querem garantir os privilégios deles como classe política, que tem privilégio para caramba, como a Andrea estava falando, e que se dane o buraco na rua e a calçada. Vereador que pensa em buraco na rua e calçada é anomalia positiva, usando um termo aqui de meteorologia, mas, né? Não, e só para terminar isso aí, porque a gente já tá com tempo. Dizer para vocês que semana passada teve um acordão, sabe, o grande acordo nacional com o Supremo e com tudo, por conta dessas emendas, juntou todos os ministros do Supremo, Rui Costa, vários ministros de Lula, se juntaram com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para discutir as emendas. Então, quer dizer, acordo, né? Um acordo. O judiciário, que tem que fiscalizar o que é ilegal, simplesmente se sentou para conciliar. Gilmar Mendes sentou para conciliar quem mata e quem morre. E a questão do Pablo Marçal, a gente tá com vários analistas políticos que, pelo amor de Deus, gente, me paga que eu faça uma análise política melhor para vocês, viu? Show me the money. Porque vários analistas políticos dizendo assim, ai, não pode caçar a candidatura do Marçal, ele tá fazendo uso indevido de dinheiro, ele tá fazendo tudo errado de acordo com a Justiça Eleitoral, mas se a Justiça Eleitoral caçar ele, olha, ele vai ser o candidato antissistema. Gente, a lei diz que pessoas que estão fazendo o que ele tá fazendo têm que ser caçadas. Pronto! Ponto final. Como assim? Entendeu? Então, assim, revoltada. Desculpa. Vai, gente. Bom, nesse processo aqui, já emendando no que a Andrea e que a Dani vão trazer, são essas alternativas e o que está acontecendo de bom nesses territórios aí. Então, já emenda aqui que... Não PIX, né? Não emenda PIX, não. Já emenda aqui no que eu estou falando e manda ver no que vocês trouxeram. Bom, primeiro de tudo, já me falem aonde que eu tenho que transferir o meu título eleitoral para poder votar em vocês, né? Estou indo para São Luís. Só me fala quando, Leila, só me fala. Bora. Daqui 2 anos. Vote Leila, para acabar com tudo isso daí. Tá gravado, hein? Depois, daqui tá? 2 anos. Tá gravado. Só não tá ao vivo, mas tá gravado. Todo mundo mudando para São Luís. Temos aqui de todo mundo de testemunha, né?
Bom, mas agora sim, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, mulheres maravilhosas, multiterritoriais aqui, devido aos fusos horários diferentes, né, que a gente está. É um imenso prazer estar aqui de novo, agora conhecendo a Lívia mais de perto, conhecendo a Andréia e a Débora, que trouxeram coisas incríveis aí, super necessárias nos episódios anteriores. E eu, assim, uma aula estar aqui com vocês hoje, né? Entendendo todo esse sistema de poderes e tal. E eu acho que a gente está vivendo um tempo agora também muito diferente do que é o que a gente entende de política até então, né? Porque assim, agora tem um outro efeito cascata que são essa, né? Que é a velocidade que a internet está trazendo, que não está mais só dentro dos escritórios, né? Dentro da sua tela de computador, que você vai lá, se organiza para ir ler notícia ou chega o jornal na tua casa, né? Agora está na palma da mão, a qualquer dia, qualquer hora. Então, a velocidade das campanhas políticas, né, e das fake news, que é um grandíssimo problema da atualidade, e a tendência é que piore, né, assim, que desencadeia aí uma aceleração, né, fenomenal de toda essa destruição. Eu acho que isso precisa ser muito debatido, né? Muito. Então, assim, a justiça eleitoral ela precisa estar muito ativa para o que esses candidatos estão fazendo. Eu estou apavorada com a repercussão do Pablo Marçal. Ele já está em campanha de presidência, ele não está em campanha municipal, né? E eu acho que assim, até engraçado a gente perceber assim, a cara da extrema-direita também apavorada com essa nova, né, com esse novo fenômeno. Eles achando que estava tudo por cima, de repente vem alguém aí trazendo uma avalanche, né? Então é trágico, mas assim, é cômico também, né? Ver esses outros impérios caindo e numa velocidade muito maior do que a gente está acostumado a ver, né? Então eu separei para vocês, assim, Mas só um adendo rapidinho. Eles estão assustados, mas são eles que vão fazer conciliação com essa galera. Então, diferente, né? São eles que vão pegar na mão Pablo Marçal e fazer coalizão, né? Então, eles estão caindo, mas eles vão se segurar rapidinho nessas alternativas mais fulminantes, digamos assim. Eu até tenho dúvidas assim de quais serão as novas alianças, porque até então a extrema-direita estava muito alinhado com o Ricardo Nunes, né, lá em São Paulo. Eu não estou em São Paulo, mas eu sou de São Paulo, né? E o Pablo Marçal tá compreendo que o Bolsonaro não esteja muito comigo, né? Então eu não sei o que vai acontecer aí com essa força de extrema-direita que a gente está vendo, né? Mas, enfim, eu recebi de uma amiga, né, esses dias, uma entrevista da Silvia Federici, que ela, muitas de vocês acredito que conheçam, que ela escreveu aí um livro que já está clássico, né, que é o Caliban e a Bruxa. E ela tem 82 anos e ela acabou de dar uma entrevista, né, super interessante sobre, né, assim, principalmente quais devem ser as pautas da esquerda, né, as pautas prioritárias da esquerda hoje. Porque o que está acontecendo é que a esquerda está sendo atropelada, né, por pessoas que estão muito, né, assim, muito conectadas com a velocidade das tecnologias, e a esquerda está ficando ali para trás, né? Fora que o que também, isso é uma opinião minha, né? O que desencadeia toda essa força de uma extrema-direita também é a revolta do que poderia ter sido, né? Então, ela começa a entrevista falando assim que é um luxo, né? Você poder dizer que não há nada que possa ser feito, né? Então, isso só
fala do que as pessoas estão, né, assim, acomodadas mesmo, né, dentro dos seus privilégios, para elas poderem falar que elas não podem fazer nada em relação ao fogo, em relação ao combate do que está acontecendo, né, assim, toda essa perda de controle para onde a gente está caminhando a passos muito largos, né, muito perigosos, inclusive. Então, e que eu acho assim que é um momento muito decisivo para a gente pensar em quem a gente está votando, né? Em o que a gente está escolhendo para o futuro, né? Então, assim, a visão que eu estou querendo trazer aqui hoje, né? Mais do que a gente pensar nessas eleições, é o que está acontecendo em termos de sociedade mundo afora, né? Que a gente está cada vez mais distantes e desconectados com o que é essencial para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência de múltiplas espécies, né? Porque afinal de contas a gente está interconectado com tudo, não existe viver isolado, né? Ter poder sobre tudo. E, né? Então, assim, tanto né, as grandes corporações, em conjunto com os governantes, né, eles estão de olho em criar necessidades de mercado, né? Para então eles né, assim, estão aproveitando que a maior parte da população mundial hoje vive em grandes cidades, estão cada vez mais desconectadas de acesso à terra, água, né, tudo aquilo que é essencial para a vida. Né? Então, assim, a escolha da população civil para o que né, a gente tem que, para onde a gente tem que caminhar, é sempre em direção às pessoas que estão contra a esse mecanismo de separação das pessoas com aquilo que é essencial para a vida, né? Então, é isso que a Silvia Federici trouxe na entrevista dela e que eu quero trazer aqui para vocês, porque ela é uma filósofa, né? E que está muito conectada com esse tempo para esse tempo, dizendo o que a gente precisa observar hoje, né? A gente está numa... Eu gosto de enfatizar isso, né? Que a gente está numa grande corrida insana, né? Porque é uma insanidade, é um ecocídio, né? A gente está cada vez mais longe do que a gente precisa para sobreviver, né? E... enfim, é um tema que me deixa bem abalada, assim, né? Porque pega muito em quem nós somos e a gente está desconectado de quem, em relação a quem nós somos, né? Nós somos natureza, né? Eu já estava ouvindo um podcast aí do Mundano e do Eduardo Surur, que são grandes artivistas, né? Que é assim que eles se chamam. E quando perguntam para eles, né, o Mundano estava falando, quando pergunta para ele o que motiva ele a fazer uma arte pela natureza, ele fala assim, quando me perguntam por que eu estou fazendo, né, assim, ativista, né, em prol da natureza, eu falo assim, eu não estou pela natureza, eu sou a natureza, né? Então, é isso, né? Assim, a gente está profundamente desconectados, doentes mesmo de distância, né? Doentes né? Assim, vivendo uma grande falta de sentimento de pertencimento, que é um sentimento muito importante para lembrar quem nós somos, né? Nesse mundo, nesse planeta, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, onde você está morando, Dani, nesse momento? Você falou que você não estava em São Paulo. Eu moro em São Paulo, mas agora eu cheguei aqui na Serra Gaúcha, né? Inclusive, eu vim o trajeto inteiro, eu vim de carro, né, para cá. Então, são 1.000 e tantos quilômetros para chegar aqui. Eu vim várias horas desse trajeto conversando sobre o kit emergência e a rota de fuga que a gente precisa fazer. Ai, gente, traumatizei muita gente, desculpa. E eu falei, gente, eu nunca pensei nisso, eu preciso confessar. Eu nunca tenha pensado, mas eu nunca executei,
Tem que fazer. Eu nunca cheguei no momento de levar a sério, de colocar em prática, de que isso que é o que pode acontecer no futuro já está acontecendo. Eu queria comentar uma coisa disso da desconexão e do que a Silvia fala. A Silvia tem um livro também que é aquele Feminismo para os 99%, que é super interessante, recomendo demais a leitura, é um livro super curtinho, mas a gente como esquerda e a esquerda brasileira em geral não tem muita vontade de ganhar, né? A esquerda brasileira, ela é viciada em perder e ela tem essa coisa do ai, não tem diálogo com a periferia, não tem enfrentamento, é sempre uma coisa assim, eu tô vendo a campanha do Boulos, meu Deus do céu, gente, espera aí, sabe, se esperta, vamos lá. É sempre uma conciliação, não tem a coisa de botar o pé no chão, no território, enfim. Então, eu acho que também tem muito isso do derrotismo da esquerda contribui também. Embora, bom, enfim, tem várias coisas sobre isso, mas me desespera como a gente simplesmente se acomodou de, a gente não dialoga não com essa galera. E é isso aí, fica nisso. Desconexão da desconexão. Tem um fenômeno também, assim, de uma linguagem ética, né? Então, assim, são a maior parte, né? Eu também não estou querendo tirar a responsabilidade de muitas coisas, né, que a esquerda também fez e compactuou, né? Mas, assim, eu acho que tem uma preocupação maior com uma linguagem ética sobre como se faz política, né? Então, eu acho que fica, né, assim, muito, né, a direita ela acaba tendo uma enorme vantagem sobre a esquerda, porque acaba compactuando com todo esse esquema de fake news, né, e de propagação de mensagens muito agressivas que a esquerda tende a não compactuar, né? Agora, uma outra Sim, coisa que eu apesar que queria... tem esquerda fazendo fake news também, né? Sim, Que, com pô, certeza, né? Com baixo certeza. demais, né? Eu acho que tem muitos que se beneficiam do poder da esquerda para poder ganhar visibilidade, né? E estão lá, estão em cargos de poder, né? De alto escalão. Eu não quero trazer, né? Assim, ou reforçar uma visão binária, né? Do bonzinho e do malzinho aqui, porque eu acho que isso está espalhado, está enraizado na forma como a gente construiu política no nosso país, né? E eu acho que mundo afora tem muita coisa acontecendo. Mas uma coisa que eu queria muito frisar, assim, né? Aproveitando a oportunidade de estar aqui, é que a gente precisa estar muito atento, porque o mundo, né, o planeta está nos dizendo, o planeta está trazendo uma série de informações e que a gente está virando as costas para tudo isso e a gente não está se atentando ao movimento que o planeta está fazendo. O mundo está se retirando de nós, né? O mundo está dizendo para a gente, não seremos mais... não vamos mais atuar em cuidado com vocês, né? Então, assim, as desertificações, as inundações, tá tudo aí, as secas, né? Tá tudo aí mostrando que o mundo está se retirando para a gente, né? Rapidinho, eu acho também que essa coisa da esquerda e da direita se alimenta muito da ignorância, né, que é produzida propositalmente, ao meu ver, né, nos dois lados, né, assim, eu acho que o ataque à educação é um câncer que a gente tem na nossa sociedade que viabiliza completamente todas essas narrativas, essa batalha de narrativas, que as pessoas não têm ainda condição, nem letramento, nem nada para fazer realmente uma leitura, né, crítica de tudo que está acontecendo. Então a gente fica só sendo alimentado, né? Eles alimentam essa ignorância e se beneficiam disso, né, o tempo todo. Eu vejo dessa forma também. Ontem mesmo estava
falando sobre isso, sobre essa questão da educação, né? Como é que as pessoas vão fazer essa análise política se não tem uma educação política, né? Seja e todos os outros pormenores de educação. Mas, Dani, eu te perguntei onde você está, porque queria entender o que você trouxe ou em quem você vai votar, para eu depois passar a palavra para a Andrea, em relação a essa coisa de trazer uma alternativa, né? Em que você vai votar? Começa por essa pergunta, você já sabe? As pessoas responderam a enquete lá no meu Instagram, assim, tem gente na dúvida. Sim, não, Isso é sintomático para mim, ter gente na dúvida. Eu sei, e eu lembro também quem eram os vereadores que eu votei no passado. Olha lá! Não vou votar de Tá novo. vendo? Não vou votar de novo no Toninho Vespoli, porque eu tenho uma outra candidata, né? Que eu até trouxe no episódio que eu participei, que é a Cláudia Visoni, né? Ela ainda não tinha oficializado a candidatura dela, mas ela é uma pessoa, né, que organiza muitos plantios na cidade. E a maior luta dela é contra a fome e hortas urbanas na cidade, né? São Paulo é uma cidade extremamente urbana, né? Cheia de concreto. Então, ela desarticula, né, essa visão de progresso para que a gente possa olhar para um solo permeável, né? Produção de alimento na cidade. Produção de alimentos nas cidades. Ela acabou de lançar um livro chamado Horta das Corujas, então ela é a idealizadora de uma horta ali na Vila Madalena, que é uma horta comunitária. Então, eu gosto muito da forma como ela trabalha. Ela é jornalista também, então ela tem um canal semanal de notícias ambientais. E a gente teve até a oportunidade de sermos coautora num mesmo livro aí no passado, que chama Emergências Sistêmicas. Então, uma pessoa que eu admiro muito. Estava com o Eduardo Jorge, fim de semana passado, aí fazendo plantios. Então, então eu vou votar nela como vereadora, vou votar no Boulos nesse momento tão decisivo. Eu acho que é isso, assim, a gente está vivendo uma epidemia de polarização, né? Por um lado, a gente não pode fechar os olhos que existe uma necessidade da gente combater uma outra força, por outro lado, isso faz com que a gente fique reféns de sempre colocar os mesmos ali à frente, né? Porque tem um monte de gente cheio de ideias bacanas, muito mais atuais, né? Do que uma velha política, do que a gente ficar aqui no mesmo fla-flu de sempre, né? E aí, mas eu acho que nesse momento é super necessário que a gente se organize para votar no Boulos. Então, e eu trouxe algumas outras ideias também. Eu gosto muito do Nabil Bonduki, que é um arquiteto urbanista, é um cara muito antenado para novos parques na cidade, né? Para mim, parques e centros culturais, né, de arte são os grandes refúgios aí de sanidade nas grandes cidades. Então, tem pessoas que estão aí lutando por política de cuidado na primeira infância e questões ambientais, tem gente lutando aí contra racismo e machismo dentro da política. Então, tem gente lutando por mobilidade urbana, ciclismo nas cidades, né? Eu posso trazer alguns nomes, né? Que é a Renata Falzoni, a Luana Alves, a Luna Zaratini e a Marina Bragante, que está lutando aí também por essa clínica de cuidado na primeira infância. E assim, né, dentro da questão cidadã, acredito que as questões municipais são as mais importantes, são as que vão impactar mais a sua vida. Então, quando você para prestar atenção no nível municipal, seja para você se articular em alguma organização do seu bairro ou politicamente, isso é mais importante até que o nível federal, principalmente nesses momentos, né? Então, gostaria que você trouxesse aí sua contribuição e até pode
falar sobre isso em relação a esse nível municipal, desse impacto, assim, importante na vida das pessoas. Bom, muito gostoso esse domingo, café da manhã com vocês de domingo. Pois, delicioso, também estou amando. Né? Eu estou vendo essas eleições, assim, 2024, talvez comparando com 2020, um pouco mais lúcidas. Acho que ali em 2020 a gente estava na época da pandemia e estava votando por medo, né? Com medo da direita, vamos dizer, nós, né, que estamos assim no campo da esquerda, com medo da direita tomar, né, vamos dizer, essa estrutura municipal. E foi um voto, pelo menos eu, né, aqui em João Pessoa, foi um voto de tipo, vou votar nesse porque aquele é muito pior. E tem aparecido outras opções, né? Acredito que, olhando para um cenário de Nordeste, também eu consigo identificar isso, assim, embora ainda essa direita esteja muito forte ainda, né? Essa extrema-direita esteja muito forte. E existe uma extrema-esquerda, que eu acho que hoje quem mais representa a extrema-esquerda no Brasil é o Partido Unidade Popular, sabe? Essa extrema-esquerda, e aí vem essa questão que um pouco do que a Leila estava falando, de conservar uma certa prática política que não combina mais hoje, né, com essa questão de até mesmo de eleição, porque a gente precisa falar o que é o momento de campanha eleitoral, que é governo, né, que são coisas totalmente diferentes, assim, e são estratégias, precisam de estratégias diferentes, mas eu estou com muita dificuldade, gente, a nível municipal aqui, de entender quem é esquerda e quem é de direita, tirando quem está no extremo, tá? Quem é de esquerda e quem está de direita, porque as coligações e aí que se faz com o Estado, e a intervenção do governo federal também, né, nessas eleições municipais, para manter o poder do PT mesmo nessa escala, né, tem sido muito forte, então está muito confuso, sabe, quem é de esquerda e quem é de direita. A legenda do partido ela não está dizendo muita coisa mais para a gente, essa é a verdade. Mas para prefeito, assim, eu tô olhando para quem está discutindo, quem está fazendo enfrentamento de mudança climática, sabe, os efeitos de mudança climática. Eu acho que esse é um problema grave, né? A Daniela trouxe aí essa questão da desconexão, né, da gente com essa situação. Né? Muitas cidades, às vezes, por não estarem passando por esse problema nesse momento, não consegue, né, a população não consegue entender o que está por vir, mas existe não só o problema real, mas toda uma estrutura institucional sendo criada, sendo modificada para atender esse problema e que acaba chegando a nível municipal também. Aqui em João Pessoa, recentemente, chegaram até criar uma nova secretaria de mudança climática, nem vincularam ela do meio ambiente, criaram uma particular, e a gente sabe muito bem o porquê que foi criada uma nova secretaria, né, uma vez que isso poderia estar vinculado a outra. Mas eu estou muito assim, focada em ver que propostas são essas que esses prefeitos estão trazendo com relação à mudança do clima e quem vai fazer enfrentamento ao mercado imobiliário. Sabe? Quem vai, de fato, dizer, olha, eu vou aqui colocar tributos, eu vou reforçar a ortogonerosa, enfim, quem vai fazer esse enfrentamento? Porque nos últimos anos, para quem tem estudado a urbanização no país, a gente tem visto esse mercado crescer muito, com uma diversidade de produtos, né? Produtos imobiliários turísticos, produtos imobiliários de uso ocupacional oscilatório, né? Que é aquela questão do Airbnb, enfim, muita coisa acontecendo, e a cidade mudando. Né? Eu acho que uma coisa também, se nesse ponto, Daniela, a gente perdeu essa noção de sermos esse agente ecológico, vamos dizer assim, enquanto agente ecológico, a gente acredito que nunca tivemos a noção de entender a cidade como nosso habitat. Sabe? É na cidade que a gente compartilha os espaços, os problemas, né? E eu acredito que a gente só vai, de fato, conseguir pautar uma agenda política quando a gente se organizar. Quanto mais organizado, e a gente precisa ter muito em mente isso agora, quanto mais organizado nós estivermos para o nosso voto, maior a possibilidade da gente pautar a agenda política. E eu estou falando isso principalmente para a gente pensar no voto de vereador.
porque ele é proporcional. E muitas vezes a gente está votando numa figura que a gente gosta, que tem uma proximidade, mas aquela figura está puxando o voto para outro que não nos representa. Sabe? Então a gente precisa estar atento quem são os vereadores, não é só o meu vereador, qual a proposta que ele tem, mas qual é a cartela do partido, sabe? E como é que estão essas pessoas na frente do partido. E o que eu tenho visto, a militância, quem é militante, está dentro do partido político, acho que entende isso um pouco mais. Quem está fora de partidos políticos, e até mesmo ativistas, são envolvidos com políticas, mas enquanto ativistas, nessa hora se dispersa, sabe? Se dispersa, ele está falando de mobilidade, eu vou votar nele, mas o outro está falando também de mobilidade, aí um outro já vai votar, e se dispersa, e não consegue colocar essa representação lá dentro, porque não se organiza. Então, acho que esse é um ponto, assim, que, né, quem está mais preocupado com um determinado tema, chama mesmo para conversar, sabe? Olha, vamos votar junto nessa pessoa, por isso e aquilo, enfim, pela cartela que ela colocar. Né? Mas, do ponto de vista para prefeitáveis, eu estou querendo, assim, saber quem vai me apresentar propostas de adaptação, de mitigação e de enfrentar mesmo esse mercado imobiliário, que, infelizmente, é uma economia importante municipal. Né? Em algumas cidades, chega a ser a terceira economia, que ela acaba gerando emprego. É um tipo de emprego temporário, a gente precisa ver isso. É uma economia que está empregando muito, mas emprega com baixo custo e é temporário. Mas, e é o mais nocivo para mim, e o que vem crescendo muito. Eu comparo o mercado imobiliário com o agronegócio, tá? Assim, o nível de destruição deles, assim, para mim é muito parecido. O agronegócio no espaço rural brasileiro e o mercado imobiliário no espaço urbano, sabe? Então, a gente precisa, de fato, pensar nisso. E vereadores, né, nessa vereança aí. É muito difícil a gente falar, né, disso por conta dessa questão da proporcionalidade. Eu ainda, infelizmente, não tenho um candidato. Né? Eu estou pensando em votar na legenda de partido mesmo, por conta de identificar, né, principalmente o que eu mencionei na Unidade Popular, como um partido que está na base, sabe? Eu tenho trabalhado com movimentos sociais e tenho visto eles juntos dos movimentos sociais, criando até movimentos sociais. Então, eu vou fazer um voto de legenda mesmo, falando assim. Mas eu vejo candidaturas muito interessantes aqui em João Pessoa. Né? Eu vou falar já delas, mas o ponto, assim, que na questão da vereança que eu queria mencionar é regimento interno. Quem está disposto a mudar o regimento interno da Câmara? Sabe, Leila? Menina! Está disposto a mudar, falar, debater. Gente, faz 10 anos, assim, que eu e um grupo de amigos, a gente fala sobre isso. O quão é absurdo toda abertura de sessão, fazer a leitura da Bíblia. Não é a Bíblia, não estou falando da religião em si, é o foco, é colocar isso como central, dar Entendeu? luz, sabe, para algo que não está necessariamente na pauta política, e para mim razão e fé são coisas que agem em campos muito distintos e que não deveriam se misturar. Mas, enfim, né, a gente vive numa democracia, esse espaço está dado, e existem questões assim que não daria para a gente debater agora, mas assim. Mas o regimento interno, para além disso, eu falo também de clareza das votações. É muito difícil a gente monitorar o que eles estão fazendo, sabe? Porque a sessão fica gravada, mas você não vê como o cara votou, você não consegue ver. Não tem, é obrigatório ter um painel eletrônico para colocar voto. O painel não funciona. O painel não funciona. Sabe? Trâmites de projetos dentro das comissões. Aí você vai olhar lá o trâmite de projetos dentro da comissão, só para dar um exemplo, o projeto do plano diretor foi colocado 1 ano, ele chegou foi para a comissão de justiça, ficou 1 ano dentro da comissão de justiça, para vésperas da votação ele transitar por outras. Então, tem coisas assim que faz parte desse jogo, que acaba gerando cooptação, que precisam ser mudadas. Então, assim, quem está querendo tocar nesse vespeiro de regimento interno ganha meu voto também, sabe? Uma outra coisa é
quem vai ter política de adaptação, mas aí eu queria tocar mais no que a Débora falou sobre o plano diretor e os documentos, as legislações complementares ao plano diretor. Para mim, elas são as mais importantes hoje na questão municipal, porque é elas que fazem, e aí, Débora, mais do que com a lei orgânica, sabe, eu acho que elas fazem mais, como é que eu diria, conexão no processo de decisão ali do judiciário com outras legislações. Então, elas que acabam, de fato, tendo um peso muito forte, vamos dizer assim, no que vai ser feito. E aí, quem está dentro do plano diretor, e a Débora colocou no Lei de Uso e Ocupação, falando sobre alta densidade urbana. Quem está falando sobre densidade urbana? A gente precisa discutir isso, porque é nesse ponto que está a questão ambiental e também as infraestruturas básicas urbanas. Então, se a gente não se falar sobre isso, de propostas de loteamentos de alta densidade, de projetos de requalificação que vão acontecer para proporcionar essa alta densidade, não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente fez uma leitura, agora eu falo o grupo do Observatório de João Pessoa nos últimos anos, e a gente viu que o território da cidade, ele cresceu 3 vezes mais do que a população. Num modelo de baixa densidade, ou seja, de espraiamento urbano, de derrubada de florestas, para a produção de produtos imobiliários, de conjuntos horizontais verdes, que o verde é o principal ativo desses produtos, sabe? Então, a gente precisa tocar nesse ponto, né, da questão da densidade urbana, porque ela vai mexer com a questão do uso e ocupação do solo e mexe também com o Código de Meio Ambiente do município. Então, a gente precisa tratar disso. Eu tenho visto candidaturas muito boas em Fortaleza, do Gabriel Biologia, do PSOL. Para mim, ele é um candidato, assim... Adoro. Eu vou estar em Fortaleza para votar nele. Vamos transferir o título, então. Pois é. Vocês não iam votar em mim, São Luís? Que isso? Estão me traindo. A gente vai fazer o consórcio Nordeste. A gente vai fazer o consórcio Nordeste. Vamos. Daqui 2 anos. 2 fazer anos uns não, coletivos. Só para ninguém esquecer. Então tá, eu vamos compartilho preparar, vocês fazer com o esse Gabriel de Fortaleza. a União do Nordeste aí, ó. Débora, Bahia, Paraíba, São Luís, a gente fala com o Gabriel. Gente, só para fazer um adendo nessa fala sua sobre a densidade urbana, falar que, por exemplo, aqui na Chapada Diamantina, tem tido uma alta... um alto número de loteamentos em zona rural, que é ilegal, né? Que está tendo inclusive investigação e atuação do Ministério Público aqui, que é justamente, né, essa expansão imobiliária, porque aqui tem poucos espaços já na zona urbana, né? E eles querendo avançar para a zona rural, descaracterizando a zona rural, né? Transformando ela em zona urbana, né? De forma ilegal, né? Então, essa parte do que você compara o agronegócio com esses projetos de habitação, está realmente muito próximo, né? Inclusive, essas queimadas todas também que são provocadas, né, de forma criminosa, também tem esse objetivo, né? Não é só a expansão da zona agrícola também, mas também essa questão imobiliária por trás. Então, isso é muito importante a gente frisar. E eu ia falar São também... Paulo... Ai, desculpa, Lívia. Não, pode falar, Dani. Não, é só para complementar e trazer também o cenário de São Paulo, que existe um dossiê falando sobre todas as organizações criminosas que estão à frente de especulação imobiliária, que estão migrando, né? E não só apenas trabalham com tráfico de drogas, mas também com tráfico de terras. Então, especulando áreas ali de mananciais, e existe um dossiê deste tamanho que foi feito pelo Gilberto Natalini, que foi um vereador na cidade de São Paulo 8 vezes, hoje em dia ele não trabalha mais com isso, mas ele enfrentou essas organizações criminosas, tem esse dossiê, mas assim, ninguém fala disso, né?
Essa questão da densidade urbana é extremamente importante ser discutida. Total. Duas coisas. Não, depois eu passo para você. Duas coisas. A questão da densidade, acho que a Andrea não falou, mas ela estava pensando, que eu sei, é porque você aproveita toda a infraestrutura da cidade, porque você, quando constrói novas habitações fora desse perímetro urbano, você tem que pensar em toda a construção de infraestrutura para lá, ou você esquece esse lugar e ele não tem muito conexão com a cidade. Então, essa questão da densidade tem a ver com isso, uma das coisas, né? Mas o poder imobiliário, ele é vertical e global, né? Ele incide nos territórios, mas ele tem conexão global, porque isso está acontecendo em muitos lugares do mundo, né? Esse é um poder que, principalmente essa coisa dos temporários e do Airbnb, essas forças, né, da uberização, né, que o Airbnb, ele está dentro desse contexto do capitalismo de plataforma, essas forças estão em todos os territórios, praticamente, né? Mudando configurações de cidades inteiras. Total, a morfologia dessas cidades tem mudado muito, e cidades, por exemplo, litorâneas como a nossa, né, a praia, né, que seria um bem comum, ela está totalmente sendo privatizada. Exatamente, estava ali o negócio das praias que queriam passar de todo jeito, bem conectado com isso, né, com o poder imobiliário. Pois é, e essa questão do mercado imobiliário que eu falo, e aí Débora tocou num ponto, né, do ser ilegal porque está numa zona urbana, numa zona rural, o que eu tenho visto são os municípios transformarem todo o seu território no perímetro urbano. E isso compromete, gente, a segurança alimentar no futuro, pode comprometer a segurança alimentar no futuro. Então, os grandes municípios, né, de metrópoles, centros regionais, eles passaram agora, nessa última década, por um processo de todo o território do município ser um perímetro urbano. E isso é palco para o mercado imobiliário agir. Então, e em compensação também, a ideia de aquela coisa, a Hermínia Maricato tem uma frase muito boa, né? No Brasil tem leis que pegam e leis que não pegam. O IPTU progressivo, a gente não vê sendo aplicado. A outorga onerosa, de vez de ela estar indo, né, para territórios vulneráveis, onde se precisa, se fazem acordos dentro para que privilegie a requalificação das áreas próximas aos investimentos que foram feitos, imobiliários que foram feitos. Então, assim, esses dispositivos jurídicos, né, a nível municipal, essa questão dos tributos e essa lei, principalmente, tanto a lei de usurpação do solo como a de parâmetros urbanísticos, que eu acho que a gente precisa também ter muito foco, né, dentro dessa, porque dentro dela, né, vai ter a questão da densidade, fala muito, né, se articula muito, a gente precisa estar focando, né? E os outros 3 pontos, assim, que eu vejo que são muito pertinentes hoje numa proposta, né, de vereança, tem a ver com a mobilidade ativa, né, e a mobilidade ativa por bicicleta, acho que, e transporte público de qualidade. A gente falou um pouco no último episódio, né, sobre a questão do tarifa zero. Eu tenho alguns receios com relação a quando se fala o tarifa zero, de fato, assim, porque eu não sei muito bem como estão os conselhos municipais dentro das cidades, mas precisa se atentar para a questão desses conselhos, e aí a questão da participação, né, ou seja, não só da função desse conselho, mas da participação, e a reformulação também deles, porque essas pastas hoje, como o Débora colocou, não dá mais para ser setorial, né? Precisa ter um diálogo entre elas de gestão, ou seja, a coisa precisa ser sistêmica e sinérgica mesmo para fazer acontecer, né? E um outro ponto que eu tenho visto, gostado, e o Gabriel, acredito que ele tocou nisso, é o banho de floresta, né? Criar espaços, aumentar espaços para a natureza crescer. Né? Então, isso é muito... O Japão fez isso, né? O Japão fez isso, e fez isso porque trouxe problemas de saúde muito sérios, o nível de suicídio aumentou muito, então eles tiveram que criar parques, florestas, tudo para poder, pela saúde mental da população, né? E a gente precisa também discutir essa questão do aumento dessas áreas verdes, não só enquanto unidades de conservação, mas também APP, porque tem uma coisa que está acontecendo no Brasil agora que é muito grave, viu, Olivia? Em 2012, a gente sabe que teve a mudança do Código Florestal,
né? E aí, dentro da mudança do Código Florestal, foi dada a prerrogativa para os municípios delimitarem as suas APPs, ou seja, aqueles parâmetros que antes eram muito bem definidos e que a gente podia desenhar no mapa ali, não, essa área aqui é vulnerável, 50 metros de rio para lá, enfim. Não cabe mais, não existe mais. Sabe como é que está agora? Sabe como é que os municípios estão aprovando agora a lei? Em áreas urbanas consolidadas, e aí o que é área urbana consolidada? Perímetro urbano. Tá? Em áreas urbanas consolidadas, as APPs, o uso e a ocupação nelas são definidos conforme as oportunidades e conveniências da gestão, por utilidade pública, definir utilidade pública. E a gente sabe que essa definição de utilidade pública no Brasil, ela é muito vaga. Ela é muito vaga. Muito vaga. E as nossas encostas, as margens de rio, né, que são tão necessárias para manter um equilíbrio ecológico na cidade, elas estão comprometidas, elas podem ser, a qualquer momento, ocupadas por algum empreendimento. É isso que está acontecendo. Né? Ou seja, e é uma avalanche, tá? Assim, está nas grandes cidades, mas para ir para as outras, né, é uma questão de Ctrl-V, Ctrl-C. Não, e nem o que aconteceu em Porto Alegre, né, tá trazendo consciência para as pessoas que vivem à margens de rios, né? As pessoas continuam querendo votar nos mesmos poderes, na mesma mentalidade, né? Mas só uma coisa que a Andrea falou, assim, eu sei que a gente está super no tempo estourado, mas eu queria trazer, assim, pensando também numa análise sociológica da coisa, né? O que a especulação imobiliária ela vai desenhando em termos de mapa de sociedade, porque o que ela traz é muros, né? São os muros separando as pessoas em pequenas bolhas, então estão lá, né? Os muros, as bolhas dos governantes que ficam dentro do mesmo edifício, igual a Leila falou lá no começo do episódio, né? E elas separam as pessoas dos seus territórios, né? Elas restringem segregação. E é um movimento que é a segregação quando é do Estado, como colocou a falta de infraestrutura, você manda uma população para uma área, mas não serve ela de infraestrutura, mas tem a autossegregação também, né, que são esses produtos imobiliários, condomínios fechados horizontais. Né, ou seja, é o que tem caracterizado as grandes cidades no Brasil hoje, é a construção desses condomínios, né? E que as pessoas, às vezes... E o verde vira luxo, né? Ativo, é o ativo do produto, assim, se vende porque, eu vou morar perto de um fragmento de floresta, tá? Mas quanto fragmento de floresta foi derrubado para tu ir morar ali? Sabe? Para mim, eu acho uma insanidade. Em algumas cidades, vou dizer assim, como São Paulo, Rio, que essa questão do medo domina muito, eu até, vamos dizer assim, atenuo a minha crítica com relação a condomínios fechados. Mas eu acho um absurdo completo uma pessoa que se coloca preocupado com justiça social, tudo, e morar num lugar como esse, sabe? De condomínios fechados. Eu acho uma incoerência muito grande, assim, muito grande. Mas aí é uma opinião, né? Mas aí, polêmica até. A questão de segurança pública é tratada como caso de polícia, é uma outra discussão que não cabe agora, né? Mas outra discussão. É um outro sintoma social, né? O último ponto, para mim, assim, é de quem está olhando para infraestruturas verdes, pensando na implementação de infraestruturas verdes, né? A gente precisa pensar aí como é que essas especificidades das nossas cidades, né, geológicas, geomorfológicas, elas podem ajudar a ofertar alguns tipos de serviços. E eu não estou falando aqui de cobranças de serviços sistêmicos, eu estou falando de infraestruturas mesmo, né? Do rio, dessas matas ciliares, elas retornarem, serem reflorestadas para diminuir a questão de alagamentos, problemas de alagamentos, né? De recuperar áreas degradadas para modular, vamos dizer assim, temperatura e também fazer uma regulação desse maior nível, intensidade de chuvas que está por vir. Então, é pensar mesmo na drenagem urbana, né? Como é que a própria elevação da cidade e as suas bacias, elas podem contribuir para a questão da drenagem urbana. Então, quem está pautando isso, assim, tem atenção e
uma possibilidade de voto, vamos dizer assim. Mas eu acho que esses são os temas, assim, e os vereadores são esses caras, né, que vão propor isso aí enquanto projeto, né, para a prefeitura poder executar. E aí também queria falar de participação, mas acho que a gente está num tempo esgotado aqui, mas é importante a gente pensar também quem está pensando na construção de canais, né, de espaços de diálogos dentro da Câmara, porque é isso, a gente não tem, a gente chega lá, tem que bater na porta dos gabinetes, quando eles estão, né, há uma questão de uma possibilidade de conversa, mas um canal também que seja junto da Câmara para fiscalizar a gestão, sabe? Eu acho que isso é bem importante. E a gente estava falando um pouco antes dessa estrutura organizacional do Brasil, né? Hoje, quem eu vejo que está fazendo muito esse papel de fiscalização é o Tribunal de Contas. Por incrível que pareça, é o Tribunal de Contas, né? Que vem, pelo menos aqui, aí eu olhando muito para Pernambuco e Paraíba, né? É o Tribunal de Contas que tem fiscalizado mais essas gestões, muito mais do que os vereadores. Muito mais. Muito mais. E aí é isso, ficar de olho em quem você vai votar, qual é a legenda, se ele mesmo está no topo da legenda dele, para não perder seu voto. Porque no passado é isso, eu falei para vocês, né? Os meus nunca foram eleitos. Nunca foram eleitos, e porque eu não atentava eu não estava atenta para isso. Sabe, assim, sendo bem sincera, eu não estava atenta nessa questão do impacto. Por um lado, esse sistema proporcional, ele é interessante, porque ele vai recrutar e vai ter uma atenção a essa diversidade social, né, do território brasileiro, mas, por outro lado, existe essa questão de você estar, muitas vezes, ajudando uma outra pessoa a se eleger. Né? E os partidos, eles sabem disso e fazem isso muito bem. Né, o que tem de mulher sendo chamada para poder não só captar recurso, né, aumentar o recurso no sistema, mas para puxar voto para outras pessoas é impressionante. Pegar a pauta, né, do feminismo para puxar esse voto. Eu não sei como está a configuração da Câmara de vocês, mas aqui a gente tem 27 vereadores, a gente só tem uma mulher, e mesmo assim ela é de direita. Aqui igual. Catástrofe. Aqui é a mesma coisa. Eu vou usar isso daí para a gente puxar um gancho de encerramento do porquê cada uma de vocês falaria para as pessoas não desistirem da política. Por quê? Nossa, é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil, né? Acho que política a gente faz o tempo todo, a gente está aqui no ato político, a gente está dialogando, né, cada uma expressando as suas opiniões. Essa política, né, vamos dizer assim, que para não desistir dessa política, primeiro a gente está contra o relógio, né, vamos dizer assim, para a gente provocar mudanças. Então, a gente precisa, de fato, nessas eleições, ter pessoas muito comprometidas em transformar as coisas. Né? Transformar, não é mais botar pano quente, é transformar mesmo as coisas. Então, pessoas radicais mesmo, sabe? A gente está precisando de pessoas radicais. E segundo, porque é o único meio de mudança. Não tem outro. Vai ser por onde? Aonde que pode acontecer a mudança se não for através do voto? Tem uma geógrafa que eu gosto muito dela, que ela diz que o voto tem magia, a Iná Elias de Castro. Ela diz que o povo brasileiro deveria saber que o voto tem magia. E tem mesmo. A questão a gente precisa primeiro entender esse sistema eleitoral para entender o poder do nosso voto. E nessa escala, como a Lívia colocou, ele é o principal, assim, ele se a gente quer ter autonomia a nível estadual e a nível da federação, da União, a gente primeiro precisa garantir a autonomia nesse espaço, né? Ou seja, de ter direito à voz e ser escutado nesse espaço. Então, não tem outro jeito. A questão é essa, não tem outro jeito, é o voto. Por enquanto é o voto, porque todos os espaços de diálogo, de participação da população, eles estão extremamente viciados.
bloqueados, viciados, cooptados. Então, é o voto. E tu, Leila, você quer falar agora? Ou você quer encerrar? Você que... Eu encerro. Pode passar. Tá bom. Tô Então, raciocinando bora, aqui. Débora. E para ti, assim? Eu fazia essa pergunta sempre, eu sempre perguntei para os meus alunos se eles gostam de política. E aí era unânime, né? Eu odeio política. E aí eu perguntava, né? Tá, mas vocês gostam do celular, né? Vocês usam celular. Por que vocês sabe que tem lugares que as pessoas não podem acessar a internet, como vocês assim? E aí a gente ia fazendo essa conversa, né? E aí eu falava de sonho. Quem tem sonho de ser político? Quem tem vontade de ser, né? Ninguém, lógico, né? Quer ser político, né? Nessa galerinha. E eu sempre falei sobre isso, assim, tipo, todas as decisões, estão decidindo, todo mundo que está lá todos os políticos estão decidindo por você, o que você pode e não pode fazer na sociedade, por que você não pode ser uma pessoa que vai também tomar essa decisão? E por isso que é importante a gente escolher conscientemente, né, todas essas pessoas que vão estar lá. Eu falo isso, assim, de uma forma muito básica, da linguagem que eu falava com os meus alunos, porque eu acho que hoje a população, de forma geral, ainda está com esse conhecimento, assim, tão pequeno sobre o real papel de um político, né, a importância do seu voto, que às vezes a gente tem que falar, assim, de forma bem minimalista, assim, né, bem desenhada, assim, para que as pessoas entendam, o seu voto é importante, é a única forma é o único meio que a gente tem para fazer uma mudança concreta mesmo nas coisas, né, que a gente acredita que devem ser mudadas e transformadas, e esse momento é um momento crucial para isso, né, a gente precisa realmente se mobilizar socialmente para que a gente tenha maioria dentro desses espaços de poder e que possa realmente promover uma coisa que seja realmente concreta para nosso futuro. É isso. Muito bom. Dani? É muito difícil, né, falar sobre essas coisas, mas assim, na verdade, não tem vida sem atuação política, né? Uma vez que a gente não quer escolher alguma coisa, a gente já está fazendo uma escolha, né? Então, não existe. Você vive politicamente, você vive na polis, você vive, né, em sociedade. Então, não tem escolha. Assim, eu tento muitas vezes não ser alarmista, né, assim, do que está acontecendo, porque eu acho que isso leva a uma precariedade emocional muito grande nas pessoas, gera um sentimento de vazio muito grande nas pessoas. Mas a gente não pode ter medo de encarar o que está acontecendo, né? E assim, a grande luta política é ir em favor, ou mesmo atuar em favor, para que a gente possa pensar em futuros possíveis, né? Porque o que está acontecendo com os jovens, né? Tudo isso que a gente está vendo de sintomas emocionais alarmantes crescendo, suicídios em massa, né? Tem a ver com uma ideia de futuro muito nebulosa, né? Então, atuar é um grande antídoto para isso. Eu também falei isso no outro episódio, e que a gente tem que estar mais conectado com o que a gente é em essência, né? Estar mais próximo, mesmo que seja em condomínios fechados com áreas verdes, você está lá próximo, né? Assim, eu também não julgo as pessoas que estão indo e escolhendo por esse caminho, porque infelizmente a gente acaba vivendo dentro de um sistema e que a gente tem que escolher caminhos mais palpáveis possíveis, mas não é por isso que você não possa lutar para que mais e todas as pessoas possam ter esse direito implementado, porque é de direito de todo mundo que as pessoas tenham acesso à natureza, e eu gosto de dizer, né, a natureza não fora da gente, né, a natureza de quem nós somos mesmo. Acho que é isso, assim, a gente não pode desistir, né?
Tu, Leila, já aproveita e faz o encerramento do nosso episódio 23. Eu vejo, talvez por eu ter sido criada numa família com vários políticos ou pessoas com aspirações políticas, eu vejo a política como imaginar futuros. E me dói muito que quem está imaginando o futuro da gente sejam pessoas que não têm o menor interesse com que esse futuro seja bom. Então, para mim, pensar a política, seja dentro da democracia liberal ou fora, né, e aí fica aqui todo o meu carinho a pessoas que fazem essa luta, por outros meios, né, que não seja o voto. Pensar essa política é fundamental para que a gente possa dizer: "Não, eu sonho em ter esse futuro, eu quero que a minha vida e a vida das outras pessoas, o meu bem-estar, tudo seja diferente. E eu quero ter esse poder de fazer com que o meu sonho, o sonho das outras pessoas de uma vida boa, se realize. Eu não quero deixar isso para quem tá lá há 500 anos, desde capitanias hereditárias e afins. Eu vou ser responsável por isso. E aí, o voto é uma das formas, claro, mas para mim política é isso, é você imaginar mesmo, imaginar sonhos e concretizar isso. E eu acho que é isso que as pessoas não percebem, que você de fato consegue concretizar essas coisas. Às vezes a gente fica nesse derrotismo e tal, mas tem alguém realizando sonhos, e há 500 anos eles costumam ser bem ruins, né, para o resto da população. Mas enfim, é isso, minha gente. Queria agradecer as meninas. Eu tô muito emocionada de estarmos às 5 aqui nos vendo nessa telinha. Tô com uma vontade de chorar danada. Pode ser porque são 2h? Pode ser. Mas eu tô super feliz. São quase 11, eu também, tô muito emocionada. Tô muito feliz de ver todo mundo junto. Eu acho que esse projeto tem sido um filhote muito interessante, assim, da minha vida, e eu acho que ter vocês 3 junto comigo e Lívia nessa jornada tem sido a cereja do bolo de um ano de Arquipélago Verde. Anteontem fizemos 1 ano de podcast, então tá sendo uma comemoração excelente. Muito, muito obrigada. Obrigada aos nossos ouvintes. Vocês podem escutar agora os nossos episódios em todas as plataformas de áudio. Uhul! E esse será o primeiro episódio do Arquipélago Verde que você pode ver no YouTube, com vídeo e tudo, então você vai poder ver as caras e bocas que a gente faz. E já deixo convite para as meninas para próximos episódios. E tu, Lívia, termina você. Termina contigo. Dá pelo menos um tchau. Sério? Não, gostaria de agradecer todo mundo, então vou terminar bem formalmente aqui. Agradecer a todas vocês que participaram dos outros episódios. Acho que eu falei isso no início. E que eu não estava presente, não podia, e por conta disso o projeto continuou. Eu também estou super feliz com esse projeto, acho que tem sido um momento de respiro, não sei se porque eu estou longe do Brasil, e as redes sociais, elas são muito limitadas, né? Você tem que fazer um vídeo com 1 minuto, daí você faz 1 minuto, daí a pessoa, mas você não falou isso. Aí eu falo, gente, como que a gente vai falar tudo em 1 minuto? É impossível, não tem como, vai ficar alguma coisa de fora. E, inclusive, sofrendo um pouco com os últimos vídeos ali que eu postei, a galera dando uma batalhada assim em mim. Hoje em dia eu caio menos nisso, mas o podcast tem sido uma oportunidade de aprofundar essas questões, né? Então, se você quiser ouvir mais sobre, eu acho que os podcasts, principalmente o nosso, é um caminho para isso. E eu tô feliz por conta disso, que eu posso dar uma aprofundada. Então, agradecer que vocês participaram desse aprofundamento comigo nesse episódio e nos outros também. E vejo vocês em outras oportunidades. Enfim. Um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Um beijo. Beijo.